Olá, galerinha! Estamos aqui para mais um videozinho de atividade semanal. Nessa semana, a gente vai trabalhar com a habilidade que pretende caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano, asiático e as lógicas de resistência das populações locais. Hoje, na atividade, a gente vai falar sobre a colonização na África e o movimento de resistência de alguns povos nativos, né? Então, a gente vai caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo lá no continente africano e também vamos conhecer algumas lógicas de resistência da população local. Para isso, a gente começa a atividade já fazendo vocês pensarem, né? Há uma imagem aqui, a imagem um, que é uma imagem que se refere, né, a um nobre africano, a um rei, né, de um povo nativo africano, e o rei é esse homem que está sentado, né, sob a guarda, o cuidado de dois outros homens, que seriam uma espécie ali de membros do exército, né, da guarda de segurança do rei. E depois a gente tem a imagem 2, onde eu trago um mapa para vocês do continente africano pré e pós-colonização no século XX. Então, o mapa à esquerda é um mapa que se refere ao continente africano pré-colonização. Isso significa o quê, né? Significa que eu tenho pouquíssima entrada aqui de europeus. E quando eu olho para o mapa pré-colonização, pós-colonização, eu já vou verificar que esse território ele já está dominado por boa parte dele está dominada pelas nações europeias. Ao olhar essas duas atividades e relembrar, né, de elementos que a gente já discutiu, a gente fez uma atividade recente sobre o neocolonialismo em África, quais foram os motivos que levaram, né, os Estados nacionais da Europa a voltarem os seus olhares para a África. Então, considerando tudo isso, vocês vão responder primeiro se a gente pode afirmar que existiam reinos, impérios, reis e rainhas no continente africano antes, né, da chegada dos europeus, e depois responder à questão B, a letra B, que pede para que vocês pensem sobre esse fato, se já existia nobreza lá, se já existiam impérios, rainhas e reis, como é que a colonização ocorreu? Será que essa colonização ela ocorre de maneira pacífica ou de maneira agressiva, né? Então vamos pensar sobre isso. Depois a gente vai problematizar. E a gente, para problematizar, nós temos aqui alguns trechos da ata de Conferência de Berlim, né? Então essa ata ela vai ser escrita a partir da reunião que vai se chamar, né, Conferência de Berlim, e é lá nessa reunião que se dá a chamada partilha do continente africano, né? As nações europeias, elas vão partilhar esse continente, no sentido de tomar conta, né, de tomar parte desse continente, e depois desses trechos, né, da ata da conferência, eu trago aqui para vocês um trecho também de uma declaração de Ogbo. O Ogbo era o rei dos Mosses, que é um território que hoje corresponde à República do Alto Volta, lá na África, né? Então, esse rei, ele está fazendo uma declaração destinada ao capitão francês que está ali naquele processo de colonização. Então, vocês vão ler esses dois textos e vão responder, primeiro, sobre a Conferência de Berlim, pegando o artigo 6, que é o artigo que eu trago para vocês na atividade, para me explicar o que significa dentro desse artigo dizer, né, que, entre aspas, fazer compreender e apreciar
as vantagens da colonização. O que que isso significa dentro desse contexto, ok? E depois, tendo como referência todas essas informações que a atividade vai trazendo para a gente, eu peço que vocês construam um quadro comparativo do processo de colonização da África, né, e dos seus sujeitos, ou seja, dos europeus e os africanos. Então, vocês vão, a partir disso tudo que a gente está conversando, fazer um quadro comparativo onde vocês vão colocar continente africano pré e pós-colonização, europeus pré e pós-colonização da África e africanos pré e pós-colonização. O que que mudou? Quais são as diferenças que a gente consegue observar a partir dessa nossa atividade, né? A pergunta que vai direcionar a construção desse quadro comparativo é a pergunta que está no final da atividade: qual o significado do colonialismo para o continente africano e para as pessoas que vivem lá. Então, são essas as tarefas que vocês precisam cumprir nessa atividade. A gente se encontra para falar mais sobre a atividade, para pontuar algumas questões centrais e para tirar dúvidas de vocês lá na quarta-feira. Um beijo e até lá!